Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, pais de Cristo, o amor de Maria. Meu nome é Davidson Frederico e está começando mais um vídeo aqui no canal Levanta-se Deus, o canal que tem como objetivo levar a boa nova de Cristo através da partilha do Evangelho. Ide e anunciai, é isso que diz a palavra do Senhor. Meu Facebook e meu Instagram estão aparecendo e para que você possa me seguir nessas redes sociais, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e liga as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Lembrando que os vídeos eles vão ao ar todos os domingos, né, que é o dia do Senhor, e todo sábado também eu vou rezar o terço mariano. Sábado é o dia de Maria. E se você quiser deixar suas intenções de oração, se você quer fazer sua partilha também, deixe o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante para o canal, né? Então é isso aí, logo depois da vinheta vamos para a proclamação e para a partilha do Evangelho de hoje. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Receba o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurado os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, mas não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Uma coisa que me chama a atenção
na meditação desse evangelho é a autoridade que Jesus passa para os apóstolos. É por isso que a Igreja Católica ela tem a tradição apostólica. A tradição apostólica ela tem como principal objetivo preservar as tradições, os ensinamentos que os apóstolos aprenderam de Jesus e foram passados de geração em geração há mais de 2000 anos. Nesse começo aqui, eu quero atentar vocês sobre a importância de você fazer uma boa confissão. A confissão ela é um sacramento. O que é um sacramento? É um sinal visível da graça de Jesus. É uma autoridade que Jesus passou aos sacerdotes, então é um poder que é passado de geração em geração. Deus mandou seu Filho, Jesus Cristo, e Jesus Cristo enviou a igreja, a Santa Igreja que é de Cristo, dando autoridade assim aos apóstolos, para que assim eles deem continuidade naquilo que Jesus começou. Isso que é interessante. Por isso que a igreja, a Santa Igreja, ela tem um magistério. O magistério, ela é a estrutura, é o corpo da igreja que vai manter a tradição e a Sagrada Escritura vivas para instruir retamente e corretamente os fiéis na fé cristã, através da tradição apostólica, ou seja, a tradição que vem dos apóstolos. Se você pega o Papa Francisco e você volta na sucessão apostólica, você chega a Simão Pedro. Assim como se você pegar o bispo da sua diocese e você voltar, você chega nos apóstolos. Então é uma tradição que vai se mantendo viva há mais de 2000 anos para que nós possamos estar inseridos na fé cristã, para que assim nós possamos trilhar o caminho para Cristo e assim nós possamos trilhar um caminho para a salvação. Mas tudo isso só é possível de você seguir se você crer. Bem-aventurados que creem. Tomé ele precisou ver. Ele precisou tocar nas feridas de Jesus. Ele precisou ver para acreditar. Mas bem-aventurado aquele que acredita. Bem-aventurado aquele que acredita naquilo que a Santa Igreja ensina. Bem-aventurado aqueles que não negam os sacramentos. Bem-aventurado aqueles que acreditam na salvação que vem de Cristo. E aqui eu quero apontar para mais um trecho que é muito interessante, que a gente vai entender qual é o verdadeiro significado, qual é o verdadeiro objetivo da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura ela tem como objetivo fazer com que você acredite que Jesus Cristo é o Messias. E quem acredita no seu nome será salvo. Mas só acreditar vai te trazer a salvação? Claro que não. Mas acreditar é um pilar importante para que você consiga seguir o caminho de Cristo. Para que você consiga seguir a Santa Igreja. Para que você consiga viver os sacramentos. Você precisa acreditar. Para você comungar, você precisa acreditar que a Eucaristia é o corpo de Cristo, é aquilo que o próprio Cristo instituiu na Santa Ceia. Para você estar inserido na Santa Igreja, para você acreditar no poder da remissão dos pecados, você precisa acreditar que quando você vai num confessionário, quando você confessa para um padre, para um sacerdote, e ele concede o perdão dos seus pecados, aquela bênção não é do padre. O padre está sendo um instrumento para a bênção de Cristo. Ele se torna a persona de Cristo no momento da bênção. Então, ali é a certeza absoluta de que Cristo perdoou os seus pecados, porque essa autoridade foi dada pelo próprio Cristo para os seus sacerdotes. Por isso que eu falo para você, o sacramento é a forma visível. Mas isso só é possível se você acreditar. Só é possível se você crer. Por isso é importante que nós possamos, todos os dias, falar a seguinte frase: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Para que assim o Senhor possa fazer um milagre na minha vida. Assim como eu recebi uma graça muito grande, assim como eu recebi um milagre na minha vida. Eu sou um milagre. Por quê? Eu tomei posse. Eu acreditei. E hoje, se eu tenho uma vida de sobriedade, se eu tenho uma vida longe de bebida e longe de droga, é porque eu tomei posse, é porque eu acreditei. E quando eu acreditei, eu dei a oportunidade para que o Espírito Santo pudesse agir na minha vida. Quando eu acreditei, o próprio Cristo soprou o Espírito Santo em mim.
E isso faz com que eu tenha força para poder continuar. Isso faz que eu tenha força para poder seguir. Isso faz com que eu busque os sacramentos. Isso faz com que eu queira ler cada vez mais a Sagrada Escritura. Isso me inspirou para poder criar esse canal e poder anunciar a Boa Nova de Cristo. Então, a Bíblia ela é fundamental para isso, para que você crê. Mas nem todo o conhecimento de Jesus está na Bíblia. O próprio São João vai mostrar isso. Então, essa ideia de que só a Bíblia basta, ela é uma grande ilusão. Porque se você fala que só a Bíblia basta, você está abrindo mão da tradição apostólica, porque é aquilo que foi ensinado oralmente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. São Paulo falando para os tessalonicenses. Irmãos, permaneçam firmes nos ensinamentos que são passados oralmente ou por carta. Porque existem duas formas de Deus nos revelar a verdade. Através dos ensinamentos que são passados oralmente, que vêm de Cristo e são passados de geração em geração pela sucessão apostólica, e aquilo que está escrito na Bíblia. São duas formas para você contemplar com plenitude as verdades de Cristo. E eu encerro essa partilha reforçando essa questão da Bíblia com uma citação do próprio São João, que ele vai falar no final do seu evangelho. Então é São João, capítulo 21, versículo 25. É o último versículo do evangelho de São João. Vai falar assim: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que o mundo inteiro não teria lugar para os livros que precisariam ser escritos. Olha só. Claro que São João aqui ele usa de um exagero, mas olha só, não teria como escrever tanta coisa, todos os sinais, uma coisa por vez. Mas na Bíblia tem o conhecimento necessário para que você creia que Jesus Cristo é o Messias. E quando você crê, o entendimento da Bíblia te leva para a igreja. Ele te leva para a igreja porque a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Então é isso, meus irmãos, que nós possamos crer na Sagrada Escritura, que nós possamos crer naquilo que a igreja nos ensina, que é o ensinamento que vem dos apóstolos, que é o ensinamento do próprio Cristo. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui, caso você queira deixar algum pedido de oração. Aquilo que você entendeu do Evangelho também, quero que você partilhe aqui embaixo. Compartilhe com aqueles que necessitam, né? E tamo junto. É isso aí, tamo junto. Vamos para a oração final. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos os nossos inimigos e que fujam de nossa face todos os que nos odeiam. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, beba tu mesmo dos teus venenos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz de Cristo e o amor de Maria para todos, fiquem com Deus.